Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou-vos trazer uma espécie de tutorial a explicar como é que se aplicam sombras líquidas. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueçam já de pôr gosto se gostam deste tipo de vídeos e subscrever o canal, gente. Ver os vídeos e não subscrever, isso assim não vale, tem que subscrever o canal. E na caixa de descrição vão estar as minhas redes sociais, Instagram, TikTok, People, tudo o que quiserem seguir. Eu decidi fazer este vídeo porquê? Porque eu já vi muita gente a usar este tipo de produtos mal. E não, isto não é um batom. Não, é uma sombra líquida e eu já vi muita gente a usar isto mal, inclusive eu antes também usava isto mal, claro, toda a gente quando começa a maquilhar-se começa por utilizar este produto mal, porque este deve ser dos produtos mais difíceis de se aplicar de modo a ficar bom, porque é preciso alguma prática e algum trabalho no produto. Eu quero simplesmente ensinar e dizer o que se deve ou não fazer com este produto para realmente ficar bem aplicado. Sombras líquidas, produtos líquidos para se aplicar nos olhos, têm de ser esfumados, gente. Vocês podem usar só este produto no olho, podem, mas têm que esfumar bem, porque o maior erro é as pessoas aplicarem isto e deixarem secar e pronto, e fica assim. Não, vocês têm que aplicar e antes de secar esfumar muito bem as bordinhas para não se notar onde é que a sombra começa e acaba. Mas as que eu recorro mais, a que eu gosto mais, são sem dúvida alguma estas da Quem Disse Vernice, que é o pigmento líquido metálico para olhos. Eu vou-vos mostrar como é que eu aplico, como é que se deve aplicar, os segredos para isto ficar bem esfumado e não ficar a parecer tipo palhacinho e se querem saber como é que se aplica estes produtos, continuem a assistir. Então, gente, agora que vocês estão aqui bem próximos da minha cara, eu tive por aqui assim, o cabelito para trás para conseguir ver o que é que eu estou a fazer. Qual é que vai ser o produto que nós vamos utilizar? Eu vou utilizar o pigmento líquido metálico para olhos da Quem Disse Vernice. Eu já experimentei várias sombras líquidas e para mim estas até agora foram as melhores, pelo menos todas aquelas que eu já experimentei. Eu tenho várias cores e a que vou estar a utilizar hoje é o Vinho Luz para Olhos. Vinho Luz para Olhos porque eles têm exatamente o mesmo nome, mas dos batons líquidos metálicos. É assim, eu acho que para vocês começarem, o ideal seria um tom um bocado mais claro. Este já é um tom assim, um bocadito mais escuro, porque eu quero mostrar-vos realmente como é que é a melhor forma de o aplicar. Então a melhor forma será mesmo com uma cor mais escura, para vocês conseguirem ver bem o que é que está a acontecer. E para complementar este produto, sim, porque vocês não vão usar só este produto, que é o maior erro das pessoas quando usam este tipo de sombras pelas primeiras vezes, é só usar isto. Pode-se fazer se conseguir esfumar o produto muito bem, mas eu não aconselho. É assim, vocês podem usar só isto na pálpebra toda e esfumar aqui as bordas com um pincel, mas eu acho que não fica tão bom em vez de se usar sombra. Eu acho que sombra fica muito melhor. Portanto, eu vou complementar, vou usar aqui esta paletita da Huda, a Desert Dusk Palette, que tem assim uns tons muito ao encontro aqui deste produtinho. Eu primeiro começo por fazer o meu olho normalmente, ou seja, eu vou aqui começar por marcar o meu côncavo com que cor? Vou se calhar aqui com a cor Eden, que é assim um rosita, e vou começar a aplicar aqui no côncavo. Vocês sabem que eu primeiro faço, e por norma, faço primeiro o trabalho aqui do côncavo e depois é que se passa para a pálpebra móvel. Esta parte aqui é vocês fazerem como normalmente fazem, sem grandes pressas, sem grandes segredos. Começar por trabalhar assim primeiro aqui o côncavo, aqui com o tom âmbar, que é assim um castanho meio avermelhado, para marcar ainda mais o côncavo, colocar aqui no cantinho externo. E então, eu neste caso vou aplicar aqui no cantinho externo, assim, não chega a meio, mas tipo um terço se calhar do olho. Porque vocês, este tipo de sombras líquidas, vocês podem utilizá-las de várias formas. Podem aplicar na pálpebra móvel toda, podem aplicar só tipo meio cut crease, digamos assim, ou seja, até só metade, ou podem usar, por exemplo, se for uma sombra mais dourada, mais iluminadora, usar para aplicar só aqui no cantinho interno e, por exemplo, no arco da sobrancelha. Eu tenho uma dourada que eu uso muito dessa forma, mas eu neste caso quero mostrar-vos tipo, o full potencial da coisa, portanto vai ser mesmo aplicar na pálpebra móvel. Assim, eu não estou a perder muito tempo a explicar-vos como é que eu estou a fazer em termos de sombras agora, porque esta parte é exatamente igual a como se faz uma maquilhagem normalmente. Se calhar aqui a cor celestial, que é assim um dourado meio alaranjado, só aqui um bocadinho. Isto é mais glitter, não é bem iluminador, portanto eu vou pôr mesmo só um bocadinho aqui e vou aproveitar e aplicar já aqui no cantinho interno.
E eu ainda vou aplicar mais uma sombra aqui no canto externo, só que isto já é depois de aplicarmos este produto. Agora é assim, estes produtos por norma secam muito depressa. Sempre que eu ia comprar isto à loja, as senhoras diziam convém fazer primeiro no olho e depois fazer no outro para, pronto, que isto seca muito depressa. Portanto, eu primeiro vou fazer todo um olho e só depois é que vou passar para o outro. Vocês não metam tipo o produto num olho e depois metam logo no outro, porque não vai dar tempo para vocês fumarem coisa nenhuma. Portanto, agora vamos nos concentrar neste olho. Primeiro tiro o excesso do pincel, gente. É muito importante tirar o excesso e fico mesmo só com um bocadinho do produto no pincel. Mais vale ter assim ir construindo do que pôr logo muito e isto ficar uma cagada. Portanto, eu vou aproximar e eu vou aplicar. Começo assim mais pelo centro e depois vou puxando. A questão é que isto tem que se fazer mais ou menos depressa porque senão o produto seca, portanto. E não se preocupe se aqui os cantos ficarem muito marcados nem nada para já. Vou já com este pincel que tem o resto do produto esfumar aqui. Isto tem de ser uma coisa muito rápida, gente. Senão vai ficar uma linha muito, muito, muito marcada e não é isso que nós queremos. Portanto, já esfumar com o resto do produto e agora usar o outro pincel limpo para esfumar o resto. E estão a ver, ele ficou já muito bem esfumadinho, se bem que eu sinto que preciso de mais um bocadito de pigmento, porque isto não ficou assim tão brilhante quanto eu queria, portanto. E novamente com este pincel limpo, porque como já esfumámos a maior parte do produto, agora posso só usar assim aqui este pincelito limpo. E antes disto de secar, vou com um pincel assim mais pequenino e aqui com a cor... vou misturar estes dois tons, que é um castanho e um avermelhado, para marcar aqui mais o côncavo, aqui este cantinho externo e levar levemente para cima. Basicamente o segredo para estas sombras é trabalhar rápido e esfumar muito bem. Estou a ver como fica, nem se nota tipo onde é que a sombra começa e onde é que a sombra acaba. Vou só aplicar aqui um bocadito da sombra Nefertiti, que é assim um dourado mais forte aqui, porque eu sinto que não está brilhante o suficiente. Vou puxar levemente. É essencialmente repetir o mesmo processo do outro lado. E eu começo a aplicar a meio e depois puxo para o canto interno e depois para o externo, porque a primeira vez que nós passamos o pincel é quando ele vem com mais produto. Portanto, o ideal é passar primeiro no meio para depois não ficar com excesso tipo no canto interno. No canto interno é que não convém mesmo ficar muito excesso, porque senão é mais difícil de esfumar. Se ficar no canto externo é um bocadinho mais fácil, mas por norma é sempre melhor se vocês começarem a aplicar a meio do olho e depois é que levam para as extremidades. E pronto, como eu disse, isto é uma questão de esfumar muito depressa. Eu gosto de esfumar primeiro com o pincel que utiliza para aplicar a sombra no côncavo, porque tem um bocadinho de produto, mas não é muito, ou seja, vai ser mais fácil de esfumar porque está a esfumar com o resto da sombra e só depois é que vem com o pincel de esfumar limpo para esfumar mesmo o resto. E é assim, não sei se vocês já perceberam, mas isto já secou, isto seca tipo super rápido, tanto que estas sombras não têm tendência a transferir para a pálpebra, mas claro, é assim, vocês não podem aplicar e fazer tipo assim, pronto, né, têm que esperar tipo 2 segundos, lá está, o tempo que eu tive aqui a esfumar foi o tempo disto secar. É assim, eu não aconselho a vocês porem mais do que 2 camadas, mas algumas destas sombras podem ficar demasiado pastosas. É assim, eu geralmente só meto 2 camadas, portanto, eu não sei se estas sombras têm tendência para ficar pastosas quanto mais camadas se aplicam, porque eu como só aplico por norma 1 ou 2, eu nunca sinto que elas fiquem muito pastosas, portanto, sinceramente não sei muito bem, mas eu sei que há algumas que ficam muito pastosas dependendo da quantidade de camadas que se faz, portanto, eu por norma só aplico 1 ou 2, se conseguir aplicar só uma melhor, mas há alturas que eu prefiro 2 camadas só para dar um bocadinho mais de brilho. E novamente esfumar. Eu não vos disse, mas eu basicamente apliquei as 2 outras sombras que apliquei há bocado no outro olho. E para terminar aqui os olhos em termos de sombras, cadê o meu pincel? Eu vou aqui com a cor Amber, que é aquele castanho avermelhado, e vou só passar aqui em baixo.
penso que em termos de sombras está. Eu vou-me aproximar para vocês verem como é que isto ficou. Eu provavelmente ainda devo fazer um eyeliner, não sei se vou fazer com sombras, se vou fazer mesmo com eyeliner, mas pronto, os olhos ficaram assim. Como vocês podem ver, isto está muito bem esfumado, que é essa a ideia. Porque quando vocês veem aquelas pessoas que têm tipo uma grande linha na parte do côncavo, é porque elas não esfumaram estas sombras. Eles simplesmente passaram como se fosse um batom, tipo só passaram. Não é assim que se usa estas sombras, porque vocês ficam parecendo um bocadinho palhacinhas. Como eu disse, podem usar só esta sombra, só que têm que esfumar a zona aqui do côncavo, a zona onde acaba a sombra, para não se notar tipo onde é que ela começa e onde é que ela acaba. Vocês aqui olham e não conseguem propriamente dizer onde é que a sombra começa e acaba, e nem percebem propriamente que isto é uma sombra líquida, porque parece uma sombra normal em pó. A questão é que vai durar muito mais tempo no olho, estas sombras duram tipo o dia todo. Eu vou aqui acabar os olhos, pôr uma máscara, talvez um eyeliner, um batonzinho e já venho acabar o vídeo. Então, gente, eu já acabei aqui a maquilhagem, pus um batonzinho e umas pestanas. Eu acabei por nem sequer fazer eyeliner, pus só umas pestanas postiças só para dar aqui um ar mais coisa a coisa. Se bem que acho que elas estão um bocadinho mal postas, mas vamos ignorar isso. Está ótimo, vocês estão longe, não se nota muito. Eu acho que deu para perceber no vídeo o que se deve e não deve fazer. Portanto, isto é uma questão de prática. Não esperem que fique logo bom à primeira. Eu, no início, quando comecei a usar, principalmente estes aqui da Quem Disse Bernice, no início tinha muita dificuldade a que eles ficassem bem esfumados, porque lá está, secam muito depressa e eu não tinha tanta essa rapidez. Agora pronto, como já uso há mais tempo, já consigo fazer um bocadinho mais depressa e esfumar um bocadinho melhor. E gente, foi este o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Ponham gostos se gostaram, comentem a dizer que outros produtos ou que outros truques ou outros tipos de coisas relacionadas com a maquiagem que vocês tenham dificuldade em fazer e gostavam que eu vos ensinasse, se eu souber fazer, porque atenção, eu também não sei fazer tudo. Além disso, tudo o que eu sei de maquilhagem aprendi através do YouTube. Subscrevam para verem mais vídeos e até ao próximo vídeo. Tchau!